Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona, a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História aqui no Dever em Casa, na TV. Eu sou o Gabriel Jesus, professor de História. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV para nós sabermos que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante, combinado? Mas antes, vou passar algumas informações para vocês que estão nos assistindo. A aula de hoje é destinada aos estudantes do 8º ano do ensino fundamental e trabalhará com a seguinte habilidade da BNCC: discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX. E tem como objetivo analisar o conceito de apropriação cultural com ênfase na exploração europeia sobre a África do século XIX. Estudantes, já deu para perceber que o tema da nossa aula é muito relevante. Hoje, nós vamos conhecer sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura e identidade nacional. Conhecer a inesquecível história de Zumbi dos Palmares e também a influência da cultura afro-brasileira nas escolas. E aí, preparados? Tudo isso e muito mais na aula de hoje. A partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. O transporte dos escravizados era feito através de um navio negreiro. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vinda dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Vamos conhecer mais sobre elas? Bem, aqui nós podemos ver essa imagem com a seguinte legenda: com muita dificuldade, os negros africanos trazidos como escravos procuraram manter seus valores culturais e preservar suas tradições culturais. Podemos registrar forte influência na nossa música. Além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também vieram da Mãe África: maracatu, congada, cavalhada, Moçambique. Além disso, muitos instrumentos musicais como afoxé, que é um tipo de chocalho feito com uma cabaça e uma rede de miçangas, agogô, cones de metal tocados com a baqueta, o berimbau, o cachixi, cesto de vinho em forma de chocalho, encerrado no fume com uma cabaça com sementes, atabaque, um tambor bem alto, a cuíca, parecido com um tambor, mas com uma varinha encostada à pele, que fricciona produzindo som, ganzá e muitos outros. Como nós podemos ver aqui, o exemplo ali da cuíca, e aqui pessoas dançando ao som do samba, que é um ritmo musical conhecido em todo o mundo. Agora me diz, quem não gosta de uma boa comida, seja da mãe ou da avó, ou até mesmo aquele restaurante preferido? Saiba que a nossa culinária tem forte influência africana. Ingredientes como leite de coco, a pimenta, malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada deles. Muitos pratos conhecidos e apreciados aqui vieram de lá, como o vatapá, o caruru, o abará, o abrasô e o acaçá, o acarajé, o bobó, os caldos, o cozido, a galinha de cabidela, o angu, o cuscuz salgado e a moqueca e a famosa feijoada. E os doces? Canjica, munguzá, quindim, pamonha, angu doce, doce de coco, doce de abóbora, paçoca, o quindim de mandioca, tapioca, bolo de milho, bolinho de tapioca, entre outros. Deu até fome, não é verdade? Como nós podemos ver aqui, uma torta doce e o quebra-queixo, que são doces aí de origem africana. O Brasil se tornou um país de muitas religiões. Isso aconteceu
porque na África há muitas religiões diferentes. Antes de vir para cá, os africanos escravizados seguiram uma religião, como a da sua família, clã ou grupo. Mas quando chegaram aqui, eles foram separados de seus parentes e pessoas próximas. Por isso, passaram a se reunir como pessoas de outras etnias para realizarem os cultos secretamente. Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram uma mistura de cada religião, com rituais e cultura unidos e partilhados. Daí surgiu o candomblé, que segundo alguns pesquisadores, a crença nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral. A Umbanda, que também tem origens africanas, une práticas de várias religiões, inclusive a católica. Ela se originou no Rio de Janeiro no início do século XX. Como nós podemos ver aqui, a representação de 12 orixás nessa influência religiosa africana. Inclusive, era através da crença, dos cantos, batuques, danças e rezas ocorridas nas senzalas que a capoeira, uma mistura de dança e luta, foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos, os escravos que conseguiam fugir, mas que eram recapturados, ensinavam aos demais o movimento. Embalados pelo som do berimbau, eles enganavam os capatazes, que achavam que estavam apenas dançando. Assim, eles treinavam no engenhos sem levantar suspeitas. A capoeira só deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. Em 1953, o mestre Bimba representou ou apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Então nós podemos ver alguns dançarinos, né, aqui com essa dança, que era também uma forma de combate à escravidão, que é a capoeira. E não para por aí. As línguas africanas exerceram tanta influência no modo de falar do povo brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do português lá de Portugal. Na Bahia, são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A maior parte das palavras se enriqueceram. O vocabulário brasileiro vem do quimbundo, língua do povo banto. Na época da escravidão, o quimbundo era a língua mais falada nas regiões norte e sul do país. Aqui no quadro, podemos ler algumas dessas palavras, como por exemplo, quitute, senzala, pipoca, maracatu, baiano. Aqui nós podemos ver também despacho, aqui podemos ver a palavra quiabo e por aí vai, né? Maribondo. Então essas palavras, elas são originárias da África e foram introduzidas em nosso país. Foram muitos os personagens que marcaram a luta pelos direitos e resistências às diferentes formas de abuso contra o negro escravizado. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo que já existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Zumbi ganhou respeito e admiração de seus compatriotas quilombolas devido suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimentos de estratégia militar. Zumbi dos Palmares lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Então podemos ver os principais tópicos, né, da pessoa de Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder que liderou ali uma grande resistência para a defesa dos negros escravizados. Zumbi nasceu aproximadamente em 1655, no Quilombo dos Palmares, capitania de Pernambuco, região da Serra da Barriga. Hoje, o local é a União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Zumbi foi aprisionado pela expedição de Braz da Rocha Cardoso e entregue aos cuidados do padre Antônio Melo, em Porto Calvo, quando ainda tinha cerca de 6 anos. Foi então batizado com o nome Francisco e recebeu educação esmerada. Aprendeu português e latim, além do catecismo, para ser batizado na fé católica. Aos 10 anos de idade, já era fluente em português e latim. Aos 15, fugiu e voltou para o Quilombo de Palmares. Como nós podemos ver aqui, nesse mapa, a capitania de Pernambuco, né, mostrando como era essa organização ou distribuição geográfica, e aqui a infância de Zumbi dos Palmares. Alguns anos depois,
Em 1675, Zumbi ganha notoriedade ao defender o quilombo do ataque das tropas portuguesas. Nessa batalha sangrenta, demonstrou suas habilidades de guerreiro. Sua postura diante do governo colonial é de desafio e enfrentamento. Assim, os líderes portugueses contratam os serviços dos bandeirantes Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Vamos conhecer como era de fato o quilombo de Palmares? Então aqui nós podemos ver nessa primeira imagem algumas classificações e ali ao nosso lado qual é a informação que nós vamos ver. Então aqui no número A1 é a entrada restrita ao quilombo de Palmares. No 2 ficava o alçapão humano, que era onde algum invasor que quisesse entrar era pego aqui nessa armadilha, altamente ferido ou morto. O terceiro que nós podemos ver aqui é o mix religioso, que era onde esses negros escravizados ficavam, e como já falamos aqui na aula, como via de muitos locais da África, eles traziam consigo a sua religião. A dieta reforçada, né? Nós podemos ver aqui a plantação deles, que era a dieta para estar ali combatendo, no combate mesmo, na luta contra os capatazes. No 5 nós podemos ver casinha de sapé, que era onde esse povo se organizava, ficava, era onde eles habitavam. O 6, aqui é as diretas já. O que era as diretas já? Eram as escolhas de liderança, né? Quando precisava escolher algum líder, eles faziam a direta já. E por último, o conjunto habitacional aqui de número 7, que é a organização de todo esse quilombo. Então você que não conhecia, está tendo agora a oportunidade de conhecer como era organizado o quilombo de Zumbi de Palmares. Em 1695, no dia 20 de novembro, Zumbi é delatado por um de seus capitães, Antônio Soares, e morto pelo capitão Furtado de Mendonça. O líder de Palmares tinha 40 anos de idade. Após derrotar e matar Zumbi, o capitão foi premiado com 50 mil réis pelo monarca Dom Pedro II de Portugal. Sua cabeça foi cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Foi exposta em praça pública, de modo a acabar com o mito da imortalidade de Zumbi dos Palmares. A data de sua morte, 20 de novembro, foi adotada como o Dia da Consciência Negra. Então aqui nessa imagem nós podemos ver o busto de Zumbi dos Palmares em Brasília, reforçando essa homenagem a essa personagem tão importante no combate à escravidão. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é comemorado em todo o território nacional. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam a época da escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. Então é muito importante termos um dia para relembrar e reforçar a luta e o combate à discriminação. Mesmo após a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel, a busca pela igualdade por direito dos negros jamais cessou. A discriminação, sentida em todas as áreas, tornou o negro excluído da sociedade, da educação e, consequentemente, do mercado de trabalho. Essa exclusão, através de muita luta, foi diminuindo aos poucos e o negro foi encontrando lugar nos esportes e artes, mas não tinha acesso à universidade, por exemplo. Desse modo, era preciso um dia para lembrar dessa manifestação constante que os negros realizam para serem aceitos da mesma forma que os brancos no Brasil. A criação de um dia comemorativo da consciência negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. No dia 9 de janeiro de 2003, a Lei Federal número 10.639 institui o Dia Nacional da Consciência Negra. No calendário escolar, dessa maneira, o ensino da cultura afro-brasileira passou a fazer parte do currículo escolar em todo o país. Durante o período de novembro, diversas atividades e projetos são realizados nas escolas de todo o país para comemorar a luta dos afrodescendentes. Além disso, tem o intuito de conscientizar a população
para a importância desse povo na formação social, histórica e cultural de nosso país. Então, a cultura afro-brasileira faz parte do currículo escolar em todo o país para conscientizar as nossas crianças e estudantes. Na aula de hoje, aprendemos que os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma quantidade enorme de aspectos como dança, música, religião, culinária e idioma. Agora chegou a hora de testar os nossos conhecimentos. Vamos fazer uma atividade? Vamos responder um quiz de 4 perguntas baseado no conteúdo que aprendemos hoje. Vamos lá? E aí, vamos fazer uma atividade? Bem, nós vamos ter aqui 4 perguntas, é um quiz para a gente responder. Fica ligado aí que você vai ter alguns segundos para pensar na resposta correta. A primeira pergunta é: quando é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra? Data que tem como objetivo refletir sobre o negro na sociedade e desigualdades. Dia 10 de abril, 20 de novembro, 13 de setembro ou 28 de agosto. E aí, qual dessas 4 datas você julga ser a correta? Bem, a resposta correta é a letra B, 20 de novembro. Vamos passar para a segunda pergunta. Por que 20 de novembro foi escolhida como o Dia da Consciência Negra? Opção A. Essa data foi escolhida por coincidir com o início da revolta popular promovida pelos escravos na Bahia. Opção B. Em homenagem à data em que a princesa Isabel libertou os negros e aboliu a escravidão. Opção C. Em homenagem à data da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. E opção D. Essa data foi selecionada por ser o dia do nascimento do primeiro autor brasileiro negro, Cruz e Souza. E aí, qual dessas 4 opções você julga ser a correta? Pensou? Bem, quem falou a opção C acertou. Vamos para a terceira pergunta. A Lei Federal número 10.639 tornou obrigatório nas escolas brasileiras o ensino da história e cultura afro-brasileira. Quando ela entrou em vigor? Em 1990, em 2003, 2008 ou 1998? E aí, qual das 4 opções você julga ser correta? Pensou? Bem, quem falou 2003, parabéns, é a opção correta. Vamos agora para a nossa última pergunta. Quem foi Zumbi dos Palmares? Opção A, líder do Quilombo dos Palmares. Opção B, um poeta negro. Opção C, advogado de número dos escravizados. Opção D, jornalista abolicionista. E aí, qual dessas 4 respostas você julga ser a correta? Pensou? Bem, quem falou opção A, líder do Quilombo de Palmares, acertou. Parabéns! Aqui está a nossa atividade e agora nós vamos para o nosso relembrando. E aí, pessoal, acabamos de realizar uma atividade. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos que os africanos trouxeram a sua bagagem cultural para o Brasil ainda no século XVI. Conhecemos a influência africana na música, culinária, religião e fala. Vimos o processo de resistência dos negros escravizados. Conhecemos a história de Zumbi dos Palmares.
Conhecemos a importância de ter um dia para a conscientização negra. Por fim, refletimos sobre a importância de discutir esse tema em sala de aula. Não esqueçam de registrar sua presença nessa aula. Combinado? Agora é com você. Compartilhe tudo que você aprendeu nessa aula com a sua família e amigos. Baseado no que você aprendeu sobre a cultura afro-brasileira, peça ao seu professor para fazer um vídeo de no máximo 2 minutos, falando sobre a importância de discutir o tema da nossa aula de hoje em sala. Você pode compartilhar através desse QR Code, que é o nosso WhatsApp, 27 999 66 101 43. Contamos com a sua participação. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @deverimcasa na TV, e acesse o nosso site, tvdeverimcasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas aqui em nosso canal. Lembre-se que mesmo distante, estamos juntos. Até a próxima!